Salve, salve, nação americana, você que está ligado conosco aqui na Coelho TV, seja muito bem-vindo a mais um conteúdo histórico, para falar de história, para falar do América, nesse dia 30 de abril, 112 anos de história, e você acompanhando aqui na Coelho TV, então já te convido a se inscrever, ativar as notificações e deixar o like também. Vamos falar muito do América e suas histórias e de coisas que só acontecem com a América aqui em casa. Estamos em casa hoje no Independência para falar desses 112 anos. Hoje ao meu lado, nossos sócios, né, meu filho? Já tem carteirinha carimbada aqui na Coelho TV. Nós vamos criar, inclusive, a nova categoria do sócio, o sócio Coelho TV. Hoje, mais uma vez, com o Sérgio Salviano e também com o Sérgio Souza. América História, coisas que só acontecem com a América. Meu filho, muito boa tarde, bom dia, galera que está acompanhando aí. Vamos falar um pouco mais de tudo que aconteceu nesses 112 anos, Salviano. A galera quer saber e precisa saber, né? Maravilha, Felipão. Falar sobre a história do América é o que a gente mais gosta de fazer mesmo, então estamos juntos aí, vamos conversar um pouquinho, contar, lembrar um pouco de alguns causos, algumas histórias, algumas coisas que nos orgulham dessa história de 112 anos do América. E muita coisa que só acontece com a América, né, Souza? Muita coisa que só acontece com a América. Esses 112 anos de muita paixão, dedicação, resistência, e tem coisas que só acontecem com a América. E isso tudo desde 30 de abril de 1912. E para falar desse contexto, o futebol que chega ao Brasil em 1894, BH, né, que é inaugurada em 1897, e o América, e aí começando a contar suas histórias, começando a sua trajetória em 1912. Salviano, qual que era o contexto? O que acontecia no Brasil, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, em 1912? Então, o futebol chega no Brasil como um hobby mesmo, né? O Charles Miller traz a bola, traz as regras ali e isso começa a se disseminar. Ele vai chegar em Belo Horizonte nasce quase que junto com isso, e ele vai chegar em Belo Horizonte em 1904. E vai começar aqui meio insípido, depois é que vai retomar. Nessa nova retomada é onde esses meninos que estavam ali começando a se empolgar com aquele esporte, que ainda era uma coisa diferente, que ninguém conhecia direito ainda, e num lugar muito propício. Belo Horizonte tinha sido recém-inaugurada e era um vazio. Tinha muito lugar para você jogar bola. Todo quarteirão se tinha um terreno baldio lá, que era onde se jogava as peladinhas. Esse grupo de meninos que se formam ali na Rua da Bahia com Timbiras vai exatamente nessa efervescente Belo Horizonte achar esses campinhos para começar a se reunir, e aí vamos chegar até 112 anos, que é hoje, né? E aí se confunde com a história de BH, o Salviano mesmo já fala. Belo Horizonte tinha um pouco mais de... 15 anos. Isso, 15 anos Belo Horizonte tinha, estava debutando, 15 anos da história da cidade. O América ajuda, né, não só a construir e faz parte da história, uma história que se entrelaça com a história do América. Como que era ser americano para aquele pessoal daquela época, hein, Souza? O América, ele vem, assim, o futebol, como o Salviano colocou, chegando a Belo Horizonte, né, e ao Brasil junto. O América vem com uma estrutura diferente. Eu vi você pegar o Henrique Pinheiro, fala que o avô dele veio para jogar no Atlético. Aí, só que ele fala assim, o pessoal joga naquele time ali, o Atlético tinha um time no campo onde é o Minas Centro, o América é no Bias, onde que é o mercado. E aí vai naquele time ali, que aquele time é mais organizado. Então o América trouxe um quê de organização para o futebol, trouxe um quê de excelência para se tratar o assunto. Os meninos eram muito organizados, a gente vê a mesma memória que eles guardaram do início do América, como que foi, os estatutos, tudo certinho. E o América entra nesse meio em Belo Horizonte, que era um canteiro de obras. Ela tinha sido recém-inaugurada, mas era cheio de obra para todo lado e muitos lugares para se praticar o futebol. E esses garotos aproveitaram a chance e fundaram o nosso América. E, Salviano, Rua da Bahia com Timbiras,
BH cresce em torno desse local, o América cresce também. Junto com o BH, vai avançando, ultrapassa as fronteiras, né? Contorno, e hoje tem o Independência. Como que foi essa trajetória ali no início? Que o América começa a história e começa bem. Ficou invicto por alguns anos, não era derrotado. O América já nasce com o DNA de campeão. Perfeito. É igual você falou, o América vai se confundindo com essa Belo Horizonte que está nascendo, né? Então, você vai pensar que Belo Horizonte, quando é planejada, só existe o que hoje tem dentro da região do contorno. Mas mesmo assim, não é essa região inteira, não. Tinha muita região ali totalmente sem nada. E as regiões onde tinha mais coisa é exatamente aonde a gente estava. Então, na Timbeiras com Bahia, onde a gente nasce, aonde é o mercado, onde era o campo e depois virou o primeiro estádio. Então, esse futebol que vai nascendo ali tem tudo a ver com o América que vai nascendo ali também. Então, a gente está entrelaçado. E apesar do Atlético ter sido o primeiro campeão, né, quando eles formam a liga e começam um campeonato e tal, o Atlético é o primeiro, é o América que vai ser o time hegemônico que vai fazer algo que ninguém nunca tinha feito. E vou ousar dizer que eu acho que ninguém fez ainda. Porque claro que tem outros times décadas campeões, mas as características que foram em cima desse recorde, desses números que o América fez, é algo impressionante. O América tem números que é um campeonato inteiro sem você tomar gol. Passar 10 anos sem perder para o maior rival. Quer dizer, tem muita coisa que o decacampeonato é um feito impressionante. Não é à toa que durante muitos anos a gente era chamado de o Deca. Hoje a gente é chamado de o Coelhão. Porque depois de um tempo, o Coelhão agora se torna o símbolo do América. Mas até o nascimento do Coelhão, a gente era o Deca, porque é muito forte esse símbolo. E o Salviano mesmo cita, o América tinha um campo onde é o mercado central, faz parte da história, não só do América, a história de Belo Horizonte, a história de Minas Gerais, e de 16 a 21 não perde nenhum jogo, joga desde então, Sérgio. Já tem ali coisas que só acontecem com a América? Já sim. Nós ficamos o bicampeonato de 1917. Nós, quando se sagrou o bicampeonato, né? Foi sem tomar gol. Ficamos 4 anos de 16 a 21 sem perder um jogo, né? Então, essa característica, essa dominância, né? O América era dominante. Eu acho que, igual o Salviano colocou bem, não se viu um time ser tão superior aos outros em qualquer campeonato depois disso, né? Você ficar 4 anos sem perder. E era o campeonato, e lembrando assim, é bom contextualizar que o Campeonato Mineiro era o campeonato que você tinha para jogar. Não tinha campeonato brasileiro, era aquele campeonato, e era disputado a vera, era o campeonato, quem ganhasse era o top de Minas. E era assim, uma relevância pro clube, porque ele era superior àqueles da rival. Então a gente começou uma rivalidade muito forte com o Atlético e eles ficaram um tempo sem ganhar. E vale a pena só comentar nessa época do decacampeonato. Logo depois, foi em 27, a tão falada goleada de 9-2 entre eles lá, entre o Cruzeiro e o Atlético, foi para tirar um título do América. Eles entregaram, o Cruzeiro entregou o jogo para o América não ser campeão, de tanto que eles tinham, o América era dominante nesse período. E aí, Salviano, começa, né? A história, tem o decacampeonato, campeonatos mineiros, a história do América em títulos. Qual a importância desse começo tão vitorioso? Felipe, essa é uma reflexão que eu me faço muitas vezes, sabe? Porque eu acho que tem dois olhares aí. Um olhar que é pro América é sensacional, é um feito, igual a gente está falando, é um feito que ninguém fez, que pouca gente vai conseguir chegar perto de novo. Mas pro campeonato, isso não foi bom, o Campeonato Mineiro naquela época. Os times ficavam... não vou julgar esse campeonato, só o América que ganha, sabe? Então isso teve que ser reconstruído para voltar a ter uma rivalidade, para voltar a ter... e isso vai entrar junto com aquela briga do amadorismo com o profissionalismo. Essa lógica do América hegemônico vai ficar no amadorismo por causa disso, porque a gente fez um estrago
e eles tiveram que correr atrás para poder falar, senão não vai ter mais futebol. Então é um feito que a gente tem que se orgulhar, sem dúvida, mas a gente também tem que pensar como que a gente corre atrás, porque eles correram atrás para fazer, né? E a gente vai demorar um pouco, vai passar por perrengues e tal, por isso, porque a gente tem que ficar achando a melhor forma de voltar a ser competitivo. E são recordes de sequência de vitórias que até hoje não foram batidos, né? Até hoje, igual o Sérgio falou, a gente, olha só, em 1915 o Atlético é campeão, em 16 a gente é campeão. Aí a gente vai passar de 16, 17, 18, 19, 20, sem perder nenhum jogo, ganhando todos ou empatando ali e tal. Em 21 a gente vai ser campeão também e a gente vai perder o primeiro jogo contra o Yale. Depois em 22 a gente vai perder mais 2 também. E é isso, e os 10 anos a gente não perde pro Atlético. Então, você imagina, o América é o time hegemônico, o Atlético é o segundo time, maior time, e eles não conseguem ganhar da gente. Com o início da história, com o início da caminhada do América, surgem também os primeiros ídolos. Conta pra gente um pouco de como que era, nessa época, acompanhar o América vendo os ídolos tão de perto, porque nessa época os jogadores não tinham esse profissionalismo, não tinha essa distância, até mesmo pelo fato, né, do jogador profissional treinar, ter o centro de treinamento, era uma proximidade muito grande. Como que era para o torcedor do América acompanhar tão de perto, que a gente sabe que o time vai sendo criado, o time começa a conquistar, começa a ser temido, o time começa a ter vitórias e títulos, junto com isso tem também a sua história com os ídolos. O América surge, assim, vale a pena voltar um pouquinho quando o América foi formado. O América começou só, eu tô até com a camisa alusiva à campanha do autismo, na inclusão, né? O América tá sempre aberto a isso. Então, o que ocorre? O América foi o primeiro time brasileiro a ser fundado com um negro na sua composição, Geraldino de Carvalho. A gente tem essa para mim é um ídolo, o Geraldino de Carvalho, por nos representar. Teve o Sátiro Taboada, que era o nosso maior artilheiro até hoje. Nosso maior artilheiro da época, eu não vou lembrar agora quantos gols ele fez, mas até hoje ele é o nosso maior artilheiro. Tínhamos o Silviano Brandão jogando no nosso time. E era comum, assim, eram estudantes que vinham Belo Horizonte para estudar, tinha as escolas, e jogavam futebol. E tinha outras profissões, era a época do amadorismo, né? E teve, se não me engano, o Otacílio Negrão de Lima também jogou no América. Então tem vários nomes de ruas que a gente tem aqui em Belo Horizonte que jogaram no América nessa época. Então, e a proximidade, e inclusive anos depois, a Alameda, quando ela foi construída, o estádio chamava Otacílio Negrão de Lima, estádio da Alameda. E aí a gente chega na década de 30, como citou já o Salviano, uma década que foi mais um pouco conturbada. Seria a primeira fase mais complicada do América? Eu acho que sim. Igual eu falei, quando esses outros times começam a buscar formas de vencer o América, né? E ao mesmo tempo que isso está acontecendo, essa disputa no campo e tal, também está acontecendo a disputa de amadorismo e profissionalismo. E isso está acontecendo não só em Minas, está acontecendo no Brasil, no mundo inteiro está acontecendo essa discussão. Também, junto com essas duas coisas, está acontecendo o crescimento do futebol. A pergunta que você fez, da torcida, como é que era e tal, é exatamente nesse momento que está nascendo as torcidas, que está nascendo essa... não era nem chamar de torcida, era chamar de assistência, porque ficava assistindo os jogos. Então, isso está se formando, está cobrando, então, tem dinheiro envolvido, a gente precisa controlar esse sistema, e quem controlar esse sistema vai ter mais dinheiro, vai ter mais status, e vai ter mais sucesso esportivo também. Então tem uma briga no Brasil inteiro que vai começar a partir de 33 com o profissionalismo, né? Se rompe esse amadorismo que já estava meio... que se chamava de amadorismo marrom, que já estava meio... Porque na época a ideia do futebol era, como você disse no início, era um hobby. E depois o pessoal para e pensa, isso é uma profissão. Acima de tudo, é uma profissão que não só para os atletas, mas para todo a staff que acompanha os atletas e a equipe. E aí, qual que é o papel do América nesse cenário, Sérgio? Então,
o América vai disputar, vai brigar, principalmente contra o Atlético, mas contra todos e tal, para conseguir controlar esse sistema também. Vai acontecer isso no Rio de Janeiro, vão romper em 2 ligas, um grupo vai ficar do lado de cá, um grupo vai ficar do lado de lá. Vai acontecer em São Paulo, vai romper em 2 ligas e vai acontecer em Minas. Aliás, vai acontecer no Brasil inteiro. No Pará aconteceu em todo lugar de rompimento de um lado contra outro, não necessariamente amadorismo contra profissionalismo, mas mascarando com isso de, olha, eu quero ter o controle do futebol, ou não, eu que quero ter o controle. Em Minas, nós vamos perder essa batalha. Em 33 vira profissional, em 36 tem um rompimento de Atlético, de América e Cruzeiro largarem o campeonato e o Atlético ser campeão por causa disso. Em 39 nós vamos ganhar um torneio, que é o torneio Relâmpago. Mas teve até 37 mesmo, o Campeonato Brasileiro que teve separado. Isso. Em 37 essa divisão foi, que até agora foi reconhecida agora como campeão brasileiro, foi uma divisão nacional que teve em cima disso aí. É isso. Todas as ligas naquele momento estavam rachadas. Então, essa liga rachada se uniu e fez esse campeonato que o Atlético teve reconhecido agora. As outras ligas não fizeram um campeonato, fizeram amistosos. O América e o Cruzeiro, em 36, fizeram um jogaço no Natal de 36, ficou 3-3, que entupiu a Alameda, que deu público pra caramba, que falou, opa, estamos no caminho certo. Quer dizer, vamos... Basicamente é quem tem sucesso de público ali é que vai vencer. Esse período todo vai ser esse período de luta. E se confunde com o momento que a gente troca de camisa. A gente pega a camisa em 33 e vai deixar em 43. Então, por isso fica parecendo que a gente ficou 10 anos protestando. A camisa que você se refere à camisa vermelha. A camisa vermelha, exato. Sim. É um senso comum na história do América que o América ficou 10 anos protestando contra o profissionalismo e por isso perdemos pro Atlético e Cruzeiro e eles andaram. Não foi bem assim. A gente ficou brigando, mas a gente perdeu essa briga. Inclusive a América investiu muito, montou o time dos milionários. Exatamente. Eu não lembro o ano. Em 36. 36 a América montou o time dos milionários, investindo alto para ganhar e a América investiu apostas erradas naquela época que meio que direcionaram o futebol que a gente tem hoje. E o América era o time de Belo Horizonte que mais era multiesportivo. A gente investia em todos os esportes. Basquete, vôlei, natação, atletismo, boxe, esgrima, tudo. A gente tinha departamento para tudo. Então, isso também, o futebol não era, apesar de a gente ser América Futebol Clube, o futebol não era só isso que a gente apostava. A gente apostava nos outros também. E teve muita briga, inclusive, dentro da América para isso. A gente tem que focar no futebol aqui mesmo, que é isso que é importante. Enfim, coisas disputas dentro da América ao longo da história. E o nosso basquete era muito forte. O nosso departamento amador, né, que fala na época, né, os esportes especializados, a gente era muito forte nisso. Eu lembro que meu pai falava que tinha um maior salto em altura, não em salto em altura, aquele que o pessoal pula na piscina, não lembro o nome do esporte agora. Mas era o maior que tinha na Alameda, no Clube da Alameda, era um dos principais, tinha piscinas olímpicas maravilhosas. Então, o América se dedicava, não era só o futebol, mas a toda essa parte do esporte especializado. E com o profissionalismo do futebol começou, nós não temos dinheiro para bancar isso tudo. Aí a gente teve que começar a ir contra essas disputas dentro do América. E aí, passamos a década de 30, passamos essa disputa, passamos a camisa vermelha, chegamos em 48. É por isso que o título de 48 é tão importante? O título de 48 é assim, aquele time de 48 para mim é um dos melhores times da história do América, porque nós vencemos 2 títulos no ano, né? Primeiro teve uma reinauguração da Alameda em 48, foi feita porque o América queria que a Copa do Mundo fosse jogada na Alameda, entendeu? Que ia ter a Copa em 50 e Belo Horizonte, como cenário efervescente do futebol, tinha que ficar dentro, em Minas Gerais. E aí o que aconteceu? O América reinveste, né? Faz toda a reforma na Alameda e faz um torneio e convida os melhores times do país, que eram o Vasco, São Paulo e o Atlético, para fazer esse torneio. E ganhamos do Vasco. E todo mundo esperando a goleada do Vasco, porque o Vasco vinha atropelando todo mundo. Ele tinha sido campeão sul-americano nesse ano. E como tem um time muito forte, muito mais tradição,
vem para jogar na Alameda, a América ganha deles e depois consegue se sagrar campeão contra o Atlético dentro da Alameda desse torneio dos campeões. Partindo aí, a gente vai para o Campeonato Mineiro. O Campeonato Mineiro, o Atlético vinha de um bicampeonato e ele nunca tinha sido tricampeão. Então, isso era uma sina no Atlético. Eles tinham uma cisma com isso de não ser tricampeões. E como a América tinha sido Deca, até o Vila Nova tinha conseguido o tetracampeonato, o Cruzeiro, e o Atlético não conseguia. E eles tinham um time muito forte, e a gente também, mas só que nós tínhamos o Tonho, né? O Tonho, nosso goleiro, né? Nosso goleiro, que era um dos caras que mais jogaram no América, ainda acho que é terceiro ou quarto que mais jogaram no América. Tínhamos um ataque Valsec, Murilinho e Petrone. Mortal, time fortíssimo. E técnico histórico também. E o Strick, o Omão, que a gente teve um problema sério na semana da final com o Strick, porque a gente vai jogando, vai jogando ali sempre vice-líder, líder, e aí a gente vai pro jogo final contra o Atlético, que aí tem aquela toda, como sempre, né? Eles queriam colocar o Cidinho Bola Nossa para apitar. Cidinho Bola Nossa, depois pesquisem quem foi Cidinho Bola Nossa, quem que gosta de futebol aí. Só para resumir... Personagem recorrente aqui nas nossas conversas. A bola saiu pro Atlético e falou, a bola é nossa. Aí ele dá a bola pro Atlético. Então, mas o América bateu o pé e colocou um juiz inglês, que foi fundamental pra gente conseguir o título, porque a pressão era muito forte, por causa do tricampeonato que eles queriam, mas nós chegamos na Alameda e ganhamos de 3-1, teve o famoso gol do guarda, que eles falam que não foi gol, foi o guarda que fez, mas no fim da história o juiz confirmou, não cedeu a pressão e fomos campeões. Como que é esse gol do guarda, Salviano? Então, cara, isso aí é engraçado, porque eu já ouvi que... Tá no acervo de coisas que só acontecem com a América. Total. Esse é um dos casos que só acontece com a América, principalmente, cara, porque o Cidinho Bola Nossa, ele foi bandeira nesse jogo. E ele deu gol. Sim. Se o Cidinho Bola Nossa deu gol, meu amigo, foi gol. E como que foi esse gol? Então, olha só, eu já ouvi muitas coisas. Eu já ouvi que a bola bateu no guarda e entrou, mas aí não faz sentido, porque o guarda tem que estar dentro do campo para isso acontecer. E ele não estava dentro do campo, ele estava ao lado da trave, fora do campo. Então, lendo os relatos dos jornais da época, o que eu entendi que aconteceu nesse jogo? O Petrônio chuta a bola na diagonal e vence o goleiro deles. Então, a bola... Era o Cafunga, exato. A bola, ao invés de ir no fundo da rede, ela vai na bochecha da rede. E o guarda está ao lado. Então a bola estufa a bochecha, bate no guarda e volta. E aí sai de dentro do gol. Porque bateu ali e voltou. E aí, o Mr. BR, que é o árbitro, deu o gol. O Cidinho Bola Nossa, que era o bandeirinha daquele momento, levantou e correu pro meio de campo. Então, e os atleticanos ficaram. E o guarda, isso é uma curiosidade. O guarda era atleticano, isso eu garanto, não tô falando da boca pra fora, porque o guarda, ele é avô da esposa de um americano, do Marcos Lage, que já veio aqui. Sim, já. Então o Marcos Lage, como historiador, já me contou isso, que o chefe do guarda lá ainda ficou bravo com ele, porque ele interferiu lá, atrapalhou, teria feito gol e não sei o que e tal. Então tem notícia no Diário da Tarde entrevistando o guarda e ele falando que não, que a bola foi pra fora. A alegação dele é que a bola não entrou e bateu na bochecha, a bola teria passado por fora da trave e na hora que veio em cima dele, ele chutou pra dentro. Ora. Enfim. Gente, o Cidinho Bola Nossa deu gol, é gol. Eu acho que esse argumento mata tudo. Pra mim também é muito simples isso. E aí a gente chega na década de 50, a gente vai passando por mais histórias, com mais eventos que só acontecem com a América. A gente vai passando e vai criando um relacionamento com a torcida. A torcida do América era muito grande nessa época, né, Salviano? Era muito grande. Até a década de 50, a gente fazia frente ao Atlético. O Atlético sempre teve a maior torcida de Belo Horizonte, sem dúvida. Mas o América fazia frente. Eu estou estudando, principalmente a década de 50, recentemente, vai sair episódios novos sobre a década de 50, e
na época não se falava a quantidade de público de cada jogo. Sim. Falava só a renda. Por quê? Porque os ingressos eram padronizados. Então, você não precisa de falar, teve tanto nesse jogo e tal. Então, a gente não consegue comparar tanto com hoje em dia qual que era aquele público. Dá pra você fazer uma conta, se você pegar lá a renda e pegar os valores dos ingressos e tirar. Mas, só pra você ter ideia, em 57, 58, por exemplo, sempre saía nos finais, depois de cada rodada e tal, e também no final do campeonato, a renda de cada time. E era sempre assim: Atlético em primeiro, América em segundo, Cruzeiro em terceiro e tal. América e Cruzeiro, não uma diferença tão grande, obviamente, mas sempre o América na frente. E na década de 50, tem umas coisas que só acontecem com a América mesmo. Nós fomos fazer uma excursão para a Europa, muito legal a excursão, nós ficamos um tempão na Europa, e nessa excursão nós fomos inaugurar o estádio do Raio Vallecano, que é um clube muito simpático da Espanha. Ele é um tipo Resistência, que ele fica em Madrid, e ele fica do Atlético de Madrid e Real Madrid. Ele é tipo nosso papel aqui em Minas, em Belo Horizonte, né? E nós fomos estrear e nós vencemos o jogo. O gol inaugural desse estádio foi do Gunga. O Gunga fez o gol, nós ganhamos de 1-0 lá dentro do Raio Vallecano. E tem reportagem de como é que fez uma campanha muito legal nessa excursão. E em 57 ainda, nós montamos um timaço, nós conseguimos nossa tríplice coroa. Foi campeão juvenil, que era o júnior, como equivalente a júnior, os aspirantes, e fomos campeões profissionais. Que aí aí vem os primeiros ídolos assim, que a gente olha e vê, que é o Jardel Cavaleiro Negro, goleiro. Eu conheci o Jardel também, que tinha um time de futebol chamado Cavaleiro Negro aqui em Belo Horizonte, até acabou. E o Capeta. O Capeta é um dos grandes ídolos do meu pai. Meu pai sempre falava desse cara, o seu Pascoal, gostava muito dele. E porque o Capeta, ele fazia jus ao apelido dele quando jogava contra o Atlético. Ele infernizava a defesa do Atlético. E nós somos campeões em 57, um time muito forte, muito bom, que depois foi o Edgar, né? Um jogador nosso, foi convocado para a Seleção Brasileira de Minas, um dos primeiros jogadores de Minas Gerais a ser convocado para a Seleção Brasileira principal, pelo Oswaldo Brandão. A gente chega em 71 com mais um título, o Abacate Atômico, Jair Bala. Souza, você estava até citando os ídolos do América. Essa é uma história do Jair, que já tinha passado aqui pelo América, estava no retorno. E não só do Jair, qual que é a importância dos ídolos dessa época para a história do América? Bom, o Jair Bala, ele é a redenção, né, cara? Que ele estava naquele time de 64, que era um timaço. Que é a tragédia de 64, meu pai ficava engasgado com esse campeonato, porque foi na Alameda contra o Siderúrgica, e a gente tinha tudo para ser campeão, e perdemos esse título. Aquelas coisas que só acontecem com a América mesmo, e essa foi bem clássica, né? E o Jair Bala, depois ele saiu, foi e voltou para o América em 71, mais experiente, com um time mais forte. Nós temos um time mais experiente, nós somos campeões invictos em 71, e ali tinha um certo Pedro Omar no meio de campo, já despontando, jogando bola no meio de campo, o Eli Mendes, o Jair Bala, Daria Alegria, era um time, o goleiro era o Elcio, era um time mais cascudo, mais técnico. Ele não sobrava tanto, não goleava, não fazia, mas ele não perdia. E fomos campeões invictos com gol de bicicleta. O Jair fez os três gols de bicicleta nesse campeonato. Então e fez o gol do título de bicicleta. Então a figura do Jair Bala nesse momento, e a identificação que ele tinha com a torcida do América, com até Belo Horizonte mesmo, que ele gostava muito daqui, foi coroada com esse título de 71. Primeiro título Mineirão, né, que a gente na era Mineirão. Quais os ídolos que trazem, que estão ali nessa mesma prateleira do Jair, ali próximo, que o América não só para os títulos, né? Mas assim, para a história do América, para a composição da sua torcida, para a sua caminhada, qual que a gente tem que destacar sempre para dar essa relevância para o América, para o que é hoje? Filipão, eu tento exatamente fazer isso no podcast América História. Então, mostrar quem são os caras que fizeram a nossa história.
Todo episódio... Porque ídolo não tá só dentro de campo. Não, Muitas vezes é o ídolo que exatamente. faz parte, que ajuda na construção. Tudo, né? Então vai ser um dirigente, vai ser um jogador, vai ser um torcedor, vai ser isso. Então tem muitos nomes e 112 anos é muito tempo. Então muitas vezes a gente esquece de alguns nomes. Muito tempo e muita gente. Muito tempo e muita gente, exatamente. Então a gente tem que conseguir valorizar. O Sérgio já falou de alguns, mas tem muitos outros, né? De 71 é um timaço, então é fácil da gente buscar e tal, mas tem diversos anos que você tem grandes nomes, caras que fizeram a diferença e às vezes não são tão reconhecidos. A gente tem que conseguir buscar essas pessoas, valorizar elas, porque nós estamos aqui por causa delas. E daí para adiante, para a sequência do América, a gente falou da Alameda, a gente falou do Mineirão, a gente falou da Independência. Em relação às dependências do América, qual a importância disso tudo? Depois vem o CT, vem o Lana Drummond, a gente passa da época do início do futebol, do amadorismo, para o profissionalismo, para a caminhada, e o América já se torna o América. Como que a gente vê essa evolução aliada a essa evolução não só do futebol, mas também das estruturas do América? Voltando um pouquinho assim na década de 70, nós vendemos a Alameda, onde o clube passou por uma crise muito difícil, né? Teve que vender a Alameda e fomos para Contagem. Tem a parte do América, desses 112 anos, nós moramos em Contagem durante um tempo, no Vale Verde. Era um centro de treinamento com concentração, ficamos lá durante o tempo, foi um tempo muito duro para o América nesse período. A gente tivemos dificuldades, final da década de 70 e os anos 80 foram complicados. Foi aí que quando você entra, o América começa a ter as dependências dele, que foi a aquisição de independência e o centro de treinamento. O centro de treinamento muda o América, aí o América entra de vez como um time assim, profissional. Aí muda a cara do América, porque a gente não tinha CT. Eu lembro na década de 80, eu trabalhava no FMG, dentro da FMG, na empresa que tem lá, chama que nem uma empresa até estatal, e eu via o América treinando lá no clube dentro da escola, colégio militar. Quando os militares deixavam, a América não tinha campo para treinar, ele tinha que sair de ônibus pesquisando se tinha campo na periferia de Belo Horizonte. Isso foi muito duro essa época. Com o CT, com a aquisição de independência, a gente começa a voltar a ser competitivos novamente. Já no final da década de 80 e início de ano 90, que nós começamos a incomodar, começamos a bater de frente com nossos rivais novamente. E aí a gente tem a virada do título de 93, exatamente vindo em cima dessa estrutura montada pelo pessoal que chegou, pelo Afonsinho, que uniu o pessoal, Afonso Celso Raso une o pessoal, cria esse grupo, e o América tem começa a recuperar seu patrimônio e seu prestígio que ele tinha perdido. A gente não morreu por causa do Vale Verde. Sim, porque aquilo lá foi aonde a gente se ancorou para conseguir voltar. E aí tem a ver com essa pergunta que você está falando. A base do América começa a nascer de novo no Vale Verde. O time profissional ficava rodando para achar um lugar para poder treinar, porque o time juvenil estava treinando lá no Vale Verde e tal. E essa base é o que vai aí, igual você falou, com o CT Lana Drummond chegando, com o Independência, a gente podendo jogar e tal, essa volta, esse crescimento, essa base que foi treinada vai dar no título de 93, no título de 97, na Copa São Paulo de 96, e é um renascimento americano a partir desse momento, né? Ancorado nessa base que se formou e com essa reconstrução, com esses nomes todos que são quem estão até hoje à frente do América, né? Salum, Afonsinho, o Magnus Lívio, o Zé Flávio Drummond. Esse grupo todo que faz com que a gente volte a disputar de novo e continuar incomodando eles. Exato. Assim, e na década de 80, para a gente ter uma ideia, a América estava com uma situação complicada. O Paulo Afonso era o nosso presidente. A gente só não fechou o departamento de futebol porque vendeu o Wagner Oliveira pro Bangu, que era o nosso centroavante da base, criado na base. Como em 76 também o Éder foi vendido pro Grêmio, que ajudou a sanear as dívidas. Então a gente começou
fabricar jogadores no Vale Verde e conseguir sobreviver assim, dando aqueles arrancos com a venda de jogadores. E existe até uma discussão, eu e o Sérgio Salveiro, nós temos opiniões divergentes, se o América tivesse continuado em Contagem e se o América não tivesse voltado, sabe? Existe, qual o caminho seria? Mas isso é história, isso é só suposição. Isso aí é América e História, isso aí é um episódio inteiro do podcast do Salviano. E justamente sobre esses momentos de vitória, os momentos de dificuldade, a gente pode colocar, a gente está falando o tempo todo, década de 30, década de 60, 80, início de 90. O América teve os momentos de alta e os momentos de baixa. Ele sempre soube conviver com as crises para daí sempre voltar mais forte? Eu acho que é o que define o América é exatamente essa resiliência, essa resistência de se conseguir se manter ali na hora que você está mal para poder voltar mais forte e crescer de novo. A gente é taxado na cidade inteira como um time de velhos, o time de poucos, da Kombi, não sei o quê, mas eu acho que o que nos define é muito menos isso e muito mais essa resistência que a gente mantém há 112 anos. Isso aí a gente vem, por exemplo, na década de 90 a gente vem num crescimento grande e a gente toma uma punição da CBF por causa de um campeonato de 93, um regulamento ridículo que nos prejudicou barbaramente. A gente fica 2 anos sem disputar nada. Ele tinha alijado, 94, 95 nós não conseguimos disputar e para um time que é um time que está crescendo de novo, tentando voltar ao espaço, foi um período cortou nosso crescimento ali. E mesmo assim, sem conseguir jogar, nos organizamos e voltamos punidos pela CBF. Chegamos em 96, fizemos a Série B razoável, mas em 97 a gente monta um esquadrão aqui para ganhar, entendeu? E muito pouco, de 2 anos parado, a gente é campeão brasileiro em 97. É uma forma de resiliência do América e uma força para se reerguer que poucos clubes têm no Brasil. E hoje, o América de hoje, olhando para o América do passado, a gente já citou grandes figuras da história e as figuras de hoje, né? A importância do Salum para a atualidade do América, não só do Salum ali, Alencar, todas as figuras que estão ali por trás do futebol e também de dentro de campo. A gente estava citando aqui agora há pouco, antes da gente começar as gravações, alguns jogadores que recentemente fizeram parte do elenco americano, os que ainda estão, que são fundamentais para a história atual, para o América estar onde está hoje. O Souza acabou de citar Libertadores, Sul-Americana. A gente passa por um momento na Série B, mas que a gente torce e sabe que é um momento passageiro, que o lugar do América é na Série A, é futebol de elite, muito por conta disso, dessa organização ali nos bastidores e para o América se tornar o que é hoje. Qual que é a importância dessas figuras, Salviano, e trazer para quem está nos acompanhando esse pessoal que faz parte hoje do dia a dia do América, que está ali sempre lutando para deixar o América sempre nas prateleiras de cima? A importância é total. São exatamente essas pessoas que trouxeram o América nesse status que nós estamos hoje e que mantêm o América ainda com essa resistência, com essa resiliência toda. O último ocaso do América foi em 2008. Então, ali a gente, mais uma vez, passou por outros perrengues e caiu. Desde então, e agora já são 16 anos, o América não afundou mais. A gente está só subindo. Mas agora a gente está jogando a Série B, a gente estava na Série A. Claro, e isso é normal no futebol. Você não vai ficar só fazendo uma reta assim, não. Você vai fazer isso, você vai fazer isso. Mas se você for olhando, a gente está só crescendo. A gente nunca tinha jogado um campeonato de Libertadores. Isso é um feito enorme. A gente não pode se acomodar nisso. Jogou uma Libertadores. Não, tem que buscar outros. Óbvio que sim. Não estou dizendo que já chegamos no topo. Claro que não. Mas a gente tem crescido. E quem está dentro do América hoje faz parte desse último crescimento, né? É recente, tem 16 anos. Recente mais ou menos. 16 anos já tem muito tempo que o América está só numa subida. E a gente volta e meia fala dessa mudança de patamar. O América já mudou de patamar.
Eu entendo que sim. Eu acho que o América já mudou de patamar. Por quê? Porque antes a gente era um time de Série B. Agora nós somos um time na Série B. É completamente diferente. A gente está na Série B. Eu vou complementar você. Antes a gente nem era um time de Série B. A década de 80 nós não tínhamos divisão. A gente não tinha divisão, a gente não jogava campeonatos nacionais. O Mineiro era uns 6 meses de Mineiro e os outros 6 meses tinha que ficar fazendo amistoso aqui. Tinha aquelas taças de prata que eram 2 jogos eliminatórios. Normalmente a gente era eliminado na primeira fase e a gente não tinha calendário praticamente. Depois nós nos fixamos na Série B, fomos até na final da Série C em 91, fixamos na Série B, viramos um time grande de Série B. Hoje nós somos um time que... Eu brinco na cadeia alimentar da Série B, nós estamos no topo, nós estamos ali em cima, a gente é o topo da cadeia alimentar. Nos consolidamos. Aí pode falar, mas você está se satisfazendo com a Série B? Não, eu só reconheço o que a gente passou e aonde a gente chegou, o quanto a gente lutou para chegar até aqui. Quero mais, muito mais. Eu queria o América disputando na cabeça da Libertadores, mas ainda não é o nosso caso. Um passo de cada vez. É um passo de cada vez. A gente tem que valorizar o que a gente conseguiu, o campeonato, e isso gera uma acomodação. E a gente não pode se acomodar a isso. A gente precisa e pode e tem que evoluir para se estabilizar no time de Série A do meio de tabela para cima. E agora a gente vai chegando na parte final do nosso especial de aniversário do América, 112 anos de história. É claro que tem muita história para contar ainda, revisitar muitos momentos aí dessa jornada do América, mas eu queria, nessa última resenha, falar do América do futuro, para o passado, para sempre tentar melhorar e ver onde pecou, onde deixou de aquelas lacunas para a sequência, como que deve ser, na sua percepção, Salviano, Souza, o América de agora para frente. Claro, a gente quer sempre o América vencendo, mas como que deve ser o América, a postura do América em relação a não só aos jogos, mas também com a torcida, como deve ser a torcida para essa sequência, o América do amanhã? Eu acho que é imprescindível olhar para o passado, sem dúvida. É exatamente olhando para o passado, vendo como a gente já fez aquilo, que a gente vai saber os próximos passos e tal. A gente tem que olhar os anos que a gente subiu, como que a gente subiu. A gente está na Série B agora, né? Então, como é que a gente subiu lá? A gente subiu sendo os favoritos ou a gente subiu suando a camisa? É isso, a gente tem que saber olhar isso. Isso vai partir dos jogadores lá dentro de campo, obviamente, o principal. Espero que eles saibam que eles vão precisar de suar muito a camisa esse ano para poder subir. E eu acho que vai, mas tem que ser assim. Mas também vale para a torcida, que reclama muito, com razão, obviamente, mas tem que saber apoiar também, tem que saber vir aqui na Independência, tem que saber dar moral para esses caras, porque eles só vão conseguir isso com a nossa ajuda também, né? Não vai ser sem ninguém aqui torcendo, sem apoiando, que eles vão dar o sangue. A gente tem que ajudar eles a suar essa camisa. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que sempre olhar para o passado, ver os nossos erros, corrigi-los e ir para frente. É isso. A gente vai terminando por aqui mais um bate-papo super agradável aqui em casa. Estamos aqui no Independência. Mais uma vez eu te convido a seguir aqui a Coelho TV, né? Deixa o seu like, se inscreva, ative as notificações, siga o América também nas redes sociais. E vamos juntos aqui bater palmas pro América nesse dia 30 de abril, 112 anos de história, não é para qualquer um não. Parabéns, América! Valeu, Coelhão! É isso aí, até uma próxima, valeu demais! América! Coelho!